Retomando ao conceito de experiência desenvolvido em Walter Benjamin, a experiência está ligado ao evento, ao momento de fazer a transmissão de um passado, de uma narrativa que são bastante significativos no cotidiano das relações sociais, principalmente no âmbito das relações sociais parentais, mas não exclusivamente. Então, desse modo, como é que nós vamos encontrar um entendimento do que seria a redução ou a pobreza das experiências em Walter Benjamin? Observem que isso está diretamente articulado ao que a Graziella Ambrosio vai falar sobre a classificação ou a caracterização do que seria aquele tripé do testemunho. Porque no segundo tópico que ela trabalha, o tópico relacionado à memória, ela nos apresenta que existe um conjunto que a memória é um mecanismo de armazenamento, né, dessas informações e dessas experiências vividas, né? Então, cada vez mais o testemunho ele se torna uma ferramenta, uma estratégia, né, de literalização da experiência, e essa estratégia de literalização da experiência está marcada pela fixação dessa experiência pela memória. Se há uma redução dessa experiência, o que fica? Né? Com que nós nos deparamos? Basicamente, nos deparamos com a representação ou a tentativa de representação dessa memória ou dessa experiência a partir de um processo de recuperação da lembrança. Porque todas as experiências traumáticas mais emblemáticas, representativas, como as experiências ligadas à violência, à tortura, à guerra e tudo mais, elas são muito complexas, principalmente porque a memória ela tem três potências: a fixação, a recuperação, ligada a uma necessidade de evocação. Quando nós falamos da fixação de uma memória, nós falamos do mecanismo biológico, psíquico, mental, né? E essa fixação ela está diretamente ligada a uma biologia. Então as memórias elas são fixadas e por conta de todos os afetos envolvidos no evento do qual essa memória vai se reportar, ela está diretamente ligada aos fatores emocionais. Por isso é que ocorre de uma memória ela ser instigada, ou apresentada, ou movimentada por conta de elementos muito simplórios, muito pouco convencionais, como um cheiro, uma cor, um paladar, uma imagem, o sentido, o tato, coisas que são
da malha do sensível, né? Porque todo o processo de memória ele está diretamente ligado a essa relação com as sensações e com o emocional dentro do evento. Obviamente, pessoas diferentes vão sofrer, vão viver, vão ter experiências completamente diferentes dentro do mesmo evento, como nós já falamos algumas vezes aqui para vocês. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada com muito cuidado, com muita atenção. E, nesse sentido, há uma necessidade muito grande de fazer a recuperação desse elemento memorialístico, e o testemunho ele é formado basicamente por isso. E fazer essa recuperação do elemento memorialístico é reportar-se imediatamente a essa memória. Só que, diante das experiências aniquiladoras, nós temos um elemento que vai ser diferenciado dentro dessa necessidade de recuperar as memórias. Como recuperar a memória se há uma certa, não uma certa, mas existe um conjunto de bloqueios provocados principalmente por conta da experiência traumática, né? Ou por conta de uma defesa, de autodefesa dessa experiência traumática. É muito complicado isso, mas a memória ela fixa a medida da experiência, ela recupera, você recupera essa memória à medida das experiências, mas essas experiências elas só são evocadas diante da necessidade afetiva e de trazer essas memórias para o consciente. Complicador disso tudo é que, por conta da situação traumática, essa experiência, essa memória, ela pode sofrer, né, uma necessidade de não recuperação, que a Graziella Ambrosi vai chamar de amnésia emocional. Né? Essa necessidade de não recuperação é uma defesa natural que o cérebro, o inconsciente, né, produz para garantir a suportabilidade desse inconsciente, né, diante dos eventos traumáticos. E isso é muito complicado, porque o testemunho ele se nutre dessas experiências, dessa memória, né? E se eu tenho uma estratégia de não recuperação, ou seja, de silenciamento, provocada pela repressão gerada inconscientemente por conta dessa necessidade de não lembrar devido à experiência dolorosa que não consegue me deixar, isso vai fazer com que nós tenhamos a repressão como o grande desencadeador do esquecimento por conta das feridas traumáticas e faz com que a memória seja uma memória cada vez mais estilhaçada, fragmentada. A memória já é por natureza assim, mas ela vai ser potencialmente aumentada. Né? Vai viver essas experiências de potencial, de aumento, de potencialidade por conta disso. Tá? Então, a memória ela se fixa à medida das experiências, que nós chamamos de
dos fatores emocionais, né? Da emoção, e ela é recuperável à medida da necessidade e das condições para que haja essa recuperação, e a evocação depende não digo da superação, mas eu digo das condições favoráveis para que eu possa recuperar essa memória. Então, eu não evoco uma memória que eu não queira lembrar. E muitas vezes nós somos obrigados, mandados, né, jogados nesse meio. Mas a evocação dessa memória, ela tem essa situação de você não estar vivendo uma experiência traumática para poder manter.